Bom, irmãos, agora eu gostaria de compartilhar com vocês a mensagem que Deus colocou no meu coração. Na verdade, já tem colocado em meu coração o desejo de compartilhar isso com os irmãos há algum tempo, e a minha dificuldade de saúde, que os irmãos conhecem muito bem, é que tem impedido de organizar e de poder trazer essa mensagem organizada a cada um dos irmãos, mas é uma pergunta que precisa ser respondida a cada um daqueles que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela já foi feita muitas vezes a mim. As pessoas, alguns irmãos, diversos irmãos na verdade, já chegaram até mim e fizeram a pergunta assim: Rogério, eu consigo sentir que você tem forte na sua vida essa convicção e essa presença de Deus agindo na sua vida. E os irmãos dizem: eu não consigo sentir isso desse jeito que eu consigo perceber em você. E, inclusive, gostaria de senti-lo, mas não é a mesma coisa. Então a pergunta é: você sente a presença do Espírito Santo na sua vida? A palavra de Deus nos diz que todos aqueles que creem em Cristo foram selados com o Santo Espírito da promessa. E, inclusive, tem um texto da palavra de Deus extremamente importante em Romanos, no capítulo 8, que fala a respeito de que o Espírito Santo habita em você. E o versículo 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, ele faz uma afirmação ali. Esse texto da palavra de Deus, de Romanos, no capítulo 8, versículo 11, ele não dá uma possibilidade. Ele afirma: se habita e, e habita, então, se habita em vós o Espírito, e não é qualquer Espírito, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, ou seja, o Espírito de Deus, se habita o Espírito de Deus em vós, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e ele faz essa afirmação pela segunda vez no mesmo versículo aqui, só para salientar, para reforçar que não é qualquer Espírito, é o Espírito que teve o poder de ressuscitar o nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Então, se esse Espírito tem o poder e teve o poder de ressuscitar o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, esse Espírito tem sim poder de vivificar o vosso corpo mortal. Quando ele afirma vivificar, significa dar vida. Aqueles que estavam mortos nos vossos delitos e pecados, aqueles que estavam sem Deus e sem esperança, afastados de Deus, aqueles que, do mesmo jeito que faz essa afirmação aqui em Romanos, no capítulo 8, só que no versículo 8 ele diz: aqueles que estando na carne não podem agradar a Deus, porque ele diz: portanto, os que estão na carne, esses que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas no versículo 9 ele diz: mas vós não estáis na carne. Ah, mas eu sou carnal, a carne é fraca. Essa desculpa, né? Pastor, a carne é fraca, por isso eu fraquejei. Confie, tenha fé no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus está nos dizendo aqui, está afirmando para você, que se você creu que Cristo Jesus morreu naquela cruz para pagar pelos seus pecados, e todos os seus pecados estão perdoados mediante a fé no sangue derramado do nosso Senhor Jesus Cristo, você não está na carne. É isso que ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas você está no Espírito, vós estáis no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus
habita em vós. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E olha que importante o segmento do texto aqui do versículo 8. Ele diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo Jesus, o que acontece? Se alguém não tem o Espírito de Cristo Jesus, esse tal não é dele. Olha que importante. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é fraco na carne. Esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo Jesus, esse tal não é alguém que está correndo para alcançar alguma coisa pela possibilidade de conseguir, então, restaurar, talvez, todos os seus problemas carnais da sua vida. Tipo assim como alguns irmãos, alguns podem muitas vezes fazerem aquela afirmação de que eu creio que Cristo Jesus morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, e porque creio que Cristo Jesus morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, eu tenho certeza da minha salvação. Mas a minha santificação, isso vai demorar muito ainda, porque eu ainda sou muito carnal. Eu ainda estou na carne. Eu ainda não tenho o Espírito de Deus agindo com todo esse poder que Romanos, no capítulo 8, nos faz a afirmação aqui no versículo 11 que nós lemos. Na verdade, irmãos, o versículo não diz que a santificação é um resultado posterior. Ele diz que se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, no presente momento em que esse Espírito habita, porque esse Espírito passa a habitar agora, já. E para isso nós vamos a outro texto da palavra de Deus. Então, esse outro texto da palavra de Deus está em 1 Coríntios, no capítulo 2. Então, eu gostaria de convidar os irmãos também para abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 11 diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Então, o Espírito que em nós habita, o nosso espírito do homem natural, sabe as coisas do homem, sabe as coisas pertinentes a mim, Rogério, porque ele está em mim, ele habita em mim. O Espírito do meu ouvinte sabe as coisas de você, irmão ouvinte. Agora não sabe as coisas relacionadas à minha vida. Ele diz aqui que as coisas do homem, particular e individual, então, de cada homem, só o seu próprio Espírito sabe, o Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão quem? Senão o Espírito de Deus. Então é a presença do Espírito de Deus na sua vida é que vai testificar, é que vai afirmar e confirmar que nós somos filhos de Deus. Porque isso só o Espírito de Deus é que sabe. Olha o que ele diz no versículo 12 agora, desse mesmo capítulo 2 aqui, de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2, então nós vamos para o versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Não temos. Nós temos o nosso próprio Espírito, mas temos recebido, sim, o Espírito que vem de Deus. E o Espírito que vem de Deus nós temos recebido para conhecermos, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então você quer ter alguma certeza? Você quer ter alguma convicção? Você quer ter essa convicção que eu posso afirmar a vocês que eu tenho essa convicção, essa certeza absoluta de que Cristo Jesus morreu na cruz para pagar pelos meus pecados,
de que o dia que eu deixar este mundo aqui, eu com certeza estarei para sempre com o Senhor, nos céus, eternamente. Você quer ter essa convicção, essa certeza? Quem pode dar essa certeza para você não sou eu. Não é ninguém, líder religioso, uma religião ou um grupo religioso que esteja estabelecido nesse mundo. Quem pode dar essa convicção, essa certeza para você, como a palavra de Deus acabou de nos afirmar aqui, é o Espírito de Deus que habita em nós. O Espírito de Deus que nós temos recebido. Esse Espírito para que nós conheçamos, então, por intermédio dele, o que por Deus nos foi dado. E ele já dá até uma dica do que é que nós podemos conhecer, que nos foi dado por Deus, que o Espírito testifica. É algo que nos foi dado gratuitamente. Essa palavra gratuidade, que ela aparece aqui, só fazendo agora um parênteses, então uma ressalva, na minha mensagem neste momento aqui, ela está afirmando já, está deixando claro para nós, de que o que o Espírito de Deus vai testificar na sua vida, de que você tem recebido de Deus, não são promessas deste mundo que você pode alcançar pela sua fidelidade. Não são coisas, prosperidades ou bênçãos que você pode alcançar pelo seu próprio esforço. A salvação gratuita eu tenho mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e eu tenho que me esforçar agora, então, para receber da parte de Deus as promessas que Ele um dia preparou para que eu, por fidelidade, viesse a recebê-las. Não, Ele não está falando desse tipo de promessa. Ele não está falando de algo que você tenha que lutar para conquistar, algo que você deva, então, se esforçar e que você obtenha pelo esforço. Porque ele deixa bem claro aqui, é algo que nos foi dado gratuitamente. Nós temos recebido o Espírito que vem de Deus para que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Essas são as coisas de Deus que ninguém conhece, senão aqueles que têm o Espírito de Deus. E a palavra de Deus, inclusive, ela nos diz quando foi que isso aconteceu. Quando é que eu recebi o Espírito de Deus? Quando é que o Espírito de Deus passou a fazer parte da sua vida e da minha vida? Quando é que o Espírito de Deus se tornou agora uma presença nas nossas vidas, uma presença espiritual, de maneira que ele transforma as nossas vidas? Será que é pelo esforço? Será que é por medida para alguns em alguns momentos, para outros em outro momento, dependendo da fidelidade de cada um? Não. Para isso nós vamos mais uma vez agora ir até um novo texto da palavra de Deus que está em Efésios no capítulo 1. Então veja só, nós abrimos em 1 Coríntios no capítulo 2. Antes nós estávamos em Romanos no capítulo 8. Agora eu gostaria de convidá-los para ir a Efésios no capítulo 1 e depois nós iremos fechar isso aí. Então abram as suas Bíblias em Efésios no capítulo 1. Efésios, o capítulo 1, nós vamos direto ao versículo 13, que é o versículo importante desse texto aqui para reforçar a nossa fala. Então, Efésios capítulo 1, o versículo 13 diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Esse texto da palavra de Deus, de Efésios no capítulo 1, ele diz quando foi que o Espírito Santo de Deus passou a habitar no seu coração. Quando foi que você foi selado com o Espírito Santo?
E você, meu irmão, minha irmã, foi selado com o Espírito Santo, assim como eu, no dia, no momento em que você ouviu a palavra da verdade. Quando você ouviu, então, que Cristo Jesus morreu na cruz para pagar pelos teus pecados. Ah, Rogério, mas eu ouvi isso aí. Desde criança eu tenho ouvido isso. Eu participei de igrejas, de religiões, de rituais em que dentro do ritual religioso do qual eu fazia parte, inclusive textos ou versículos da Bíblia como esse faziam parte da liturgia e nós repetíamos. Só que eu não havia entendido, então não foi no momento em que eu ouvi, porque eu ouvia, mas não entendia nada. Eu posso testemunhar para vocês, irmãos, que isso aconteceu comigo também. A primeira vez que eu ouvi que Cristo Jesus morreu na cruz para pagar pelos meus pecados, não foi no dia em que eu verdadeiramente criei e que eu fui selado com o Santo Espírito da promessa. Eu me recordo muito bem de que eu já havia ouvido essas coisas muitas vezes, em muitas ocasiões antes, na forma da religião ou na religião em que eu estava firmado durante muito tempo da minha vida. Se alguém perguntasse para mim, você crê que Jesus Cristo é o Salvador? Eu creio. Você crê que ele morreu na cruz para pagar pelos seus pecados, Rogério? Eu creio. Você tem certeza de que essa fé que você tem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida te garante de que você estará no céu o dia em que você partir desse mundo? Você estará no céu? Ah, isso eu já não tenho certeza. Essa seria a minha resposta. Porque o texto da palavra de Deus aqui não diz que é só ouvir, ele diz, vamos analisar o texto palavra por palavra. Ele diz, em quem também vós, ou seja, você, depois que você ouviu a palavra da verdade, depois que você ouviu esse evangelho da vossa salvação, e esse evangelho da vossa salvação é o evangelho, a boa nova, que diz que Cristo Jesus morreu na cruz para pagar pelos seus pecados. E daí ele diz, esse evangelho da vossa salvação, quando você ouviu ele, tendo nele também crido. Esta é a palavra-chave. A fé, a crença. Eu não cria verdadeiramente nisso. Eu repetia essas palavras. Eu as ouvia e as sabia de cor. Mas a minha crença, na verdade, ainda estava nos rituais, nos cerimoniais que a religião estava ensinando para mim. E talvez alguns de nós, alguns de vocês, talvez você que esteja me ouvindo neste momento, ainda esteja nessa mesma situação em que eu estive por muitos anos. Você conhece a palavra de Deus. Talvez você já tenha até lido a palavra de Deus, a Bíblia, de capa a capa, todinha. Mas você não entendeu nada. E a Bíblia, essa leitura que você fez, é incapaz de dar a você a fé que leva você a crer em Jesus Cristo, porque você não entendeu. Então, a fé da qual ele fala que tendo nele também crido, ela é uma fé com entendimento. Ela é uma fé com convicção, como a palavra de Deus nos afirma lá em Hebreus, no capítulo 11. O que é fé? A fé é a plena convicção de fatos que não se veem. É a certeza de coisas que se esperam. Então, a fé não é simplesmente um ato religioso ou algo ritualístico. A fé é uma convicção em algo que você tem ouvido. Por isso o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele falou, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo.
Mas o que significa crer no Senhor Jesus Cristo? O que significa crer para ser salvo? Significa entender esse evangelho e confiar que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Pela fé eu entendo isso e pela fé eu reconheço isso na minha vida. Então, é um ato também de convicção, é um ato de entendimento. É muito mais do que um ato de entendimento, não é apenas entendimento, não basta apenas entender. Então veja só que crer que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados, a ponto de essa crença, essa fé nos dar, então, o selo do Espírito Santo, ou seja, a garantia de que o Espírito de Deus habita em nós e de que nós somos dele, é um ato de entendimento, mas ao mesmo tempo é um ato de confiança. Eu confio, eu acredito e por isso eu entrego. Eu entrego a minha vida nas mãos de Deus dizendo, eu creio e por isso, Senhor, faça parte da minha vida. Então, o ato de entrega total da sua vida nas mãos de Deus é o que consolida agora, então, o final do versículo, que vai nos dizer que você será, então, selado. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aí alguém vai dizer, quando você é selado com o Santo Espírito da promessa, acontece algo de sobrenatural na minha vida? Algo mágico, que é normalmente o que nós ficamos esperando, né? Uma mágica acontece de tal forma que eu sou abraçado e pego e absolvido pelo poder de Deus, e o poder de Deus agora eu passo a sentir-se extremamente poderoso e capaz de fazer, inclusive, milagres, sinais. E é isso? Não é isso, não. Vamos voltar agora a 1 Coríntios, no capítulo 2, e nesse texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, ele vai nos dar mais informações. Então, 1 Coríntios, no capítulo 2, 1 Coríntios, no capítulo 2, vejam que o apóstolo Paulo, que é quem está nos orientando aqui nesse momento, quem trouxe essa revelação de Deus a nós, ele diz no versículo 2 que ele tomou uma decisão de nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse Jesus Cristo crucificado. Esse é o teor do Evangelho que ele anuncia entre os povos. Cristo Jesus e este crucificado. Fora disso, é sabedoria deste mundo. Porque Cristo Jesus e Cristo ressuscitado é aquilo que vai trazer o Espírito Santo para a sua vida e o poder de Deus agindo agora na sua vida para a transformação da sua vida, aonde você vai poder sentir o agir e o poder de Deus, e só você, porque ele fala no versículo 6 que ele está expondo ali sabedoria entre experimentados, mas uma sabedoria que é mistério, porque os poderosos desta época, os sabedores, os conhecedores, os intelectuais, nada sabiam, a sabedoria dele se reduziu a nada, mas ele fala de sabedoria de Deus em mistério. Então o Espírito Santo vai estar falando em mistério com você, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, porque, veja agora, vamos pular um pouquinho o capítulo 3 desse mesmo texto de 1 Coríntios, aqui 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 16, ele diz, não sabeis que eu,
nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos santuário de Deus. Santuário é o templo de Deus, é o lugar aonde Deus habita. Eu constantemente tenho ouvido falar, vamos à casa do Senhor. Vamos hoje cultuar a Deus na casa, no templo do Senhor. Estamos neste momento reunidos aqui na casa de Deus. A casa de Deus somos nós, porque o Espírito Santo habita em nós. É claro que enquanto estamos reunidos como crentes em Cristo e louvando ao nosso Senhor e realizando a nossa reunião regular, seja ela uma reunião semanal, a reunião dominical, naquele momento o Espírito Santo habita no prédio em que nós estivermos. Porque nós estamos ali, não porque o Espírito Santo habita num prédio de 4 paredes ou que um prédio de 4 paredes seja especial. Mas é porque o crente em Cristo, aquele que tem o Espírito de Deus habitando em si, está ali. No momento em que encerrou aquela reunião regular e todos vão para casa, o Espírito Santo vai para casa também. Vai para casa junto com aquele em quem o Espírito Santo habita. Então, se eu não tenho o Espírito Santo habitando em mim, o Espírito Santo não vai para casa comigo, porque ele nunca habitou em mim. E também não é o fato de eu estar na presença de muitos que têm o Espírito Santo como selo, como garantia da sua salvação, que vai transformar a minha vida e que vai fazer com que eu também tenha essa mesma garantia, esse mesmo selo e esses mesmos benefícios. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita em mim. E o Espírito Santo só habita em mim no momento em que eu creio, como nós acabamos de ver em Efésios, no capítulo 1, versículo 13. Depois que eu ouvi a palavra da verdade, o evangelho da minha salvação, tendo nele crido, eu fui selado com o Santo Espírito da promessa, e hoje eu posso dizer com convicção de que o Espírito de Deus habita em mim. E eu posso dizer com convicção porque eu tenho esse entendimento, essa compreensão que me vem da palavra de Deus, e eu posso sentir lá também. Eu sinto isso. Eu tenho essa forte convicção, esse forte sentimento, essa certeza, essa garantia que o Espírito testifica com o meu Espírito. O Espírito que em mim habita está constantemente testificando com o meu Espírito. Por isso que ele fala, não sabeis que você é santuário do Espírito de Deus, que habita em vós? Então, por essa razão, você não pode destruir o santuário do Espírito de Deus. E, inclusive, ele faz a afirmação, se alguém destruir o santuário de Deus, que somos nós, Deus destruirá essa pessoa, por quê? Porque o santuário de Deus, que somos nós, ele é sagrado, ou ele é consagrado a Deus, é algo especial. Agora, do que ele está falando aqui? Ele está falando de alguma vingança diabólica, de que se alguém atentar contra o servo de Deus, Deus vai vir e vai destruí-lo de uma forma assim visível e chamas de fogo cairão do céu para abater aquele que atentou contra o santuário de Deus que somos nós que cremos em Cristo? Irmãos, vamos ser sinceros, nem você nem eu temos visto essas coisas acontecerem. Mas o que eu tenho visto muito acontecer é o mundo religioso cair em descrédito cada vez mais e cair em religiosidade cada vez mais e ouvidos sendo tapados para não compreender aquilo que Deus quer nos expressar e quer nos ensinar gratuitamente, olhos sendo vendados para que não vejam, para que se cumpra o que aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, nos diz aqui, está escrito, nem olhos viram, e não verão,
se atentarem contra o Espírito de Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para aqueles que o recebem. Então, o convite que nós fazemos esta noite a você, que ainda não creu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, que Ele morreu naquela cruz para perdoar todos os teus pecados e ressuscitou para ser Senhor da sua vida. E Ele será Senhor da sua vida fazendo morada, fazendo habitação na sua vida. E Ele quer fazer isso, a palavra de Deus nos testifica aqui. Ele deseja isso e Ele está prestes a fazer isso no momento em que você entregar o seu coração. No momento em que você disser, eu creio que Jesus Cristo fez isso por mim. E eu desejo ser um servo dele. Então faça isso, faça essa boa confissão. E no momento em que você confessar a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo. Bom, eu estava pensando em encerrar esse estudo, essa reunião neste momento e passar agora para as nossas considerações finais, porque quem fará o encerramento desse culto será eu mesmo, né? Mas por causa desse apelo, eu gostaria de fazer uma oração antes da oração final que nós logo estaremos fazendo para encerrar o culto, mas uma oração especial apenas para esse pedido, para esse apelo. Vamos orar agora nesse momento por você. Você ainda não creu em Jesus Cristo? Você ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Este é o meu apelo. Creia nele neste momento. E no momento em que você estiver crido, você será selado. É uma promessa de Deus. Você não vai ver nada de extraordinário ou de sobrenatural acontecendo agora após essa oração. Mas eu garanto a você, você verá o Espírito Santo começar a trabalhar na sua vida. E logo, logo, você estará dizendo para mim assim, ou para outros que o cercam, Rogério, eu entendi, realmente aquela oração fez toda a diferença. Eu entreguei a minha vida a Jesus e eu sinto a presença dele em mim. Eu sinto a presença dele na minha vida por confiança, mesmo passando por tribulações, por dificuldades, por aflições. Eu sinto a paz de Deus na minha vida, a paz que excede todo entendimento. Então, como eu tenho essa convicção e essa certeza, e eu quero passar ela para você, eu convido você nesse momento a baixar a sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós chegamos a Ti neste momento para uma ocasião especial que fez o diferencial em minha vida, fez o diferencial, está fazendo a diferença na vida de muitos dos que estão nos ouvindo nesse momento. E nós desejamos, Senhor, que seja o divisor de água e que faça a diferença na vida daqueles que estão nos ouvindo e que ainda não tomaram uma decisão em favor de Ti, Senhor, de reconhecer a Ti como único Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso nós oramos por essas pessoas, que nós não sabemos quem são, quantos são, nem onde estão, mas o Senhor sabe muito bem. E nós pedimos, Senhor, por esses que estão nos ouvindo, que façam neste momento este reconhecimento de que Tu morreste na cruz para pagar pelos nossos pecados e ressuscitou para ser Senhor de nossas vidas. Por isso, Senhor, nós pedimos para que juntos, neste momento, nós possamos verbalizar essas palavras que cheguem a Ti. Reconhecemos a Ti como o único Senhor e o único Salvador de nossas vidas. Cremos e aceitamos
que o sacrifício de Jesus naquela cruz foi por nós, foi para a nossa salvação, foi em nosso lugar. E porque cremos, recebemos agora de Ti o presente maior que nos é dado gratuitamente, que é o selo do Espírito Santo em nossas vidas. Então, esse selo como garantia, selo do Espírito Santo em nossas vidas, é que nos dá agora a certeza de que estaremos para sempre contigo, Senhor. Por isso, nós agradecemos e entregamos as nossas vidas diante de Ti neste momento, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado pela presença nesse culto. Essa oração que acabamos de fazer é em especial por você que tomou essa decisão pela primeira vez, mas todos aqueles que já têm a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas e que estão nos ouvindo aí, estavam nos ouvindo, saibam que é este o Evangelho que nós devemos testemunhar às outras pessoas que estão esperando por nos ouvir.